estamos aqui com o nosso querido Daniel Nigri e Felipe Miranda. Que grande prazer tê-los aqui conosco. Felipe, cara, é um grande prazer ter você aqui conosco. Eu queria começar já, o Daniel chegou aqui para tecer comentários enriquecedores, cara. Vocês são dois analistas que eu particularmente admiro muito. E boa tarde, Felipe. Pô, Zataro, muito obrigado. A admiração é recíproca, já te falei isso algumas vezes, público e privadamente, e fica aqui o registro. Boa tarde a todos aí que tiraram um domingão para estar conosco. É um prazer para mim estar aqui e conversar com você, com o Daniel, e tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana aqui. Boa. Fala aí, Daniel. Boa tarde. O Daniel Fala. tem tênis hoje. Parabéns, cara. O tênis que ele usava desde o Plano Real aí, agora já comprou um tênis novo, cara. Queria agradecer aí. Hoje vai ter a cerimônia aí alusiva ao enterro do tênis, cara. É isso. Eu trouxe ele aqui, ó, pra gente fazer o enterro do tênis. É isso, mas ele me carregou bastante e isso foi muito importante. Eu queria aproveitar e dizer aqui que confesso que nessa live de hoje, né, e olha que eu já faço live há 4 anos sem problema nenhum, mas estou um pouco nervoso, porque é uma honra para mim estar aqui, muito grande, estar do lado do Felipe Miranda, que na minha visão, eu acho que é difícil as pessoas falarem isso publicamente, mas eu vou falar, é uma pessoa que abriu o caminho do nosso trabalho, né? Ele é uma pessoa que abriu o caminho para os analistas serem reconhecidos no Brasil e levarem todo o trabalho e toda essa questão de análise para a pessoa física, né? Então, eu acho que aquele trabalho que ele começou lá atrás, quando a bolsa estava caindo, que ninguém queria saber da bolsa, foi muito importante para hoje a gente chegar e poder falar que tem 4 milhões de investidores. Ah, foi só o Felipe Miranda Empíricos? Não, né? Claro que tiveram outros players aí importantes, mas com certeza o Felipe é um dos principais e é um prazer imenso estar aqui falando com o Felipe. Então, admiração grande por você, Felipe. Obrigado, Daniel. Foi um erro, né, que a gente cometeu lá em 2009 de fazer essa loucura aí. Mas a vida às vezes atrasa, demora, mas muito trabalho, em algum momento as coisas acabam acontecendo. Brigadíssimo pelas palavras aí, acho que foi simplesmente circunstancial por termos começado antes, mas o que vocês fazem, o trabalho de vocês é incrível e vocês estão de parabéns, pode ter certeza que é uma honra para mim estar aqui também. A admiração é de verdade recíproca, como eu falei para o Zataro, o trabalho que vocês fazem misturando sim, essa linguagem de varejo, de influência digital, que obviamente é muito importante, mas sem, de um lado, se perder em discussões, às vezes, de autoajuda, ou se perder em superficialidade técnica, eu acho que é muito raro hoje na internet brasileira, e vocês são representantes disso. Então, fica aqui o meu registro de parabéns e admiração por vocês. Obrigado. Valeu. E o que na vida não é circunstancial, né? O que na vida não é circunstancial. Vai lá, vamos a primeira coisa que eu queria falar com o Felipe é justamente o mérito que o Daniel entrou aqui, que eu ia falar também nesse início, né? Agradecer a ele por aceitar o convite para essa live e, na verdade, expressar também, da minha parte, o reconhecimento público do quão importante o Felipe é para o mercado brasileiro, sem nenhuma demagogia. Talvez se o Felipe não fosse o desbravador há alguns anos atrás, não houvesse 4 milhões de investidores na Bolsa, como o Daniel falou, talvez nem nós estivéssemos aqui promovendo esse evento. Essa é a mais pura verdade, e você desbravou isso aqui quando tudo era mato, Felipe, isso é verdade. E é minha satisfação pessoal unir vocês aqui, esse bate-papo vai agregar muito, e esse evento aqui, Felipe, não é só para falar de investimentos financeiros para 2022 ou de forma estrutural e macro, mas por que não estimular as pessoas para que elas tirem do papel muitos dos projetos que ainda estão escusos, né? E a sua história é uma das mais vitoriosas presenciadas por essa geração, sem sombra de dúvidas. Então, conta um pouco da sua trajetória que dá Empíricos para a gente nesse início. Claro. Como eu disse aqui, foi uma coisa, às vezes, meio irresponsável, para ser sincero, né? Eu estava ali trabalhando na época, eu sempre tive muito envolvimento com o mercado de capitais e ações por conta do meu pai, né? Como ele foi do Banco Safra, assim, era muito pobre, aí foi que subiu no Banco Safra, saiu, fundou uma corretora, a corretora não deu certo, ele foi ser trader de casa, e eu convivi muito com aquilo desde ali dos meus 10 anos, era filho único, e ficava vendo aquilo lá e tal, e comecei a comprar muito novo,
ações. Então, eu sempre tive essa ligação muito forte. E, obviamente, perdi muito dinheiro com isso no começo. O que foi muito bom, na verdade, para ver que não é essa história, né? Que às vezes você entra, ganha dinheiro, você acha um herói e vai quebrar depois. Então, eu sempre tive muita vontade de fazer algo com ações. Comecei a trabalhar no Deutsche Bank, a coisa não evoluiu tão bem, aí, de repente, fui parar na Infomoney, lá que eu queria fazer um projeto acadêmico e não consegui, porque meu pai quebrou, precisava ajudar em casa, precisava trabalhar. Daí fui para a Infomoney, e na Infomoney eu era muito ruim a Infomoney na época, essa é a verdade, né? Então lá eu era uma terra de cego e tem um olho rei. Lá eu meio fui subindo e tal, e me bati no teto ali na Infomoney, não tinha muito para onde ir. E aí eu saía da Infomoney todo ano. Eu chegava, Alessandro, saí, não dá mais e tal. E aí ia me dando um aumento, que era horrível, porque ele me dava aquele aumento, me seduzia ali também, momentaneamente, não me deixava sair. E aí chegou uma hora e falei, agora não dá, preciso sair mesmo. Ele falou, não, vamos fazer um projeto de análise aqui dentro. Então, vamos montar um research aqui dentro, porque a Lopes Filho faz research para o Bradesco, eles estão rompendo o contrato, a gente vai assumir esse contrato. Eu já era CNPI, né, analista certificado na época, e regulatoriamente podia fazer isso, então ele falou, você vai tocar essa área de análise aqui dentro. Aí eu nunca tinha feito isso também, eu falei, como é que eu vou fazer? Vou entrar nessa Lopes Filho aí e vou copiar o que os caras estão fazendo, né? Na hora que eu comecei a olhar, era muito, muito ruim, né? Muito ruim mesmo, assim. E eles tinham todo o mercado institucional no Brasil na época, todos os fundos de pensão, os bancos, eu falei, caramba, quem fundar um research independente no Brasil vai ganhar dinheiro. Porque esses caras dominam esse mercado institucional, então no começo a Empíricos nem era para ser para o varejo, era para ser para o mercado, poderia ter um varejo, mas um varejo que a gente chama de um heavy user, né, um cara que paga mais caro pelo research, que começou com R$600 por mês, e corretoras e fundos de pensão e fundos de investimento. Essa era a ideia. Putz, quem fizer isso vai se dar bem, era ali pós-2008 nos Estados Unidos, aquele conflito de interesse todo, né, aqueles filmes que a gente está acostumado lá hoje em dia, Inside Job, Margin Call, A Grande Aposta, Wall Street 2, todo aquele conflito ali da crise de 2008, né? Basicamente os analistas falando mal entre si de uma ação ou de um bond e recomendando compra insistentemente para os seus clientes, né? Então deu o problema que deu e a gente falou, putz, a SEC, né, a CVM americana começou a fomentar o research independente e o research independente nos Estados Unidos tomou mais representatividade. Daí a gente falou, putz, esse é o caminho para vir para o Brasil, mas eu não tinha dinheiro para fazer sozinho, conheci um gestor, vamos fazer um negócio junto, vamos fazer um research independente. Aí começamos distribuindo um relatório gratuito para lista de amigos, assim, alguns até bem spam mesmo, eu não tinha consciência da maluquice que era, né? A gente foi um grande distribuidor de spams nesse Brasil, acho que já prescreveu esse crime cibernético, então eu posso falar aqui hoje em dia, mas a gente foi catando e-mails que a gente via por aí, colocando uma lista e, surpreendentemente, as pessoas começaram a pedir para receber, a gente distribuiu de graça por um tempo, aí começou a cobrar e começou a entrar cliente. E aí foi esse o surgimento da Empíricos, assim, as pessoas vinham e aí a coisa meio ganhou uma certa atração, ali as corretoras começaram a assinar, eram contratos maiores e viabilizou a existência da Empíricos nesse primeiro momento, ali final de 2009, 2012, 2013, que era mais nesse mercado institucional ou um varejo premium, assim. Esse foi o começo, Zatar. Excelente. Ousadia aí, o erro acertado, né? Exatamente. Eu já li algumas vezes em algumas resenhas do Felipe falando que uma das grandes vantagens que ele via em topar esse risco é que ele sabia que ele tinha um capital fixo que ele iria perder, e ele sempre pensou muito nisso em relação à Bolsa. Eu lembro que você falou que era R$50 mil, né? Cada sócio botou tipo 50 mil ali, e você sabia que esse era o máximo. Se desse errado, você perderia esse valor. Né, mais ou menos o que acontece com uma pessoa que, sei lá, compra ações na Bolsa, o máximo que ela pode perder é aquele valor determinado. Né? Claro que se ela tomar alavancagem ou fazer alguma outra operação, pode mudar um pouco, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do fato de que você sabia que o valor que você tinha para perder já estava determinado. Eu não podia me dar o luxo, né, Daniel, de perder mais do que isso, porque naquele momento, assim, eu tinha 24 anos, né, para começar, era muito novo, não tinha dinheiro nenhum, meu pai estava quebrado, assim, e eu ajudava em casa, né, minha mãe era dona de casa, meu pai quebrado, e eu tendo que ajudar em casa, então não tinha, e 24 anos, obviamente, não tinha muito dinheiro, né, não era herdeiro nada, como é que vai fazer?
Eu lembro das histórias que você escrevia da Globocabo, do teu pai. Globocabo, foi a Globonabo, né? Foi a primeira ação que eu comprei. Obviamente, virou nabo, né? Não ia fazer Globonabo, só ia dar nabo mesmo. Aí... Mas foi exatamente isso. E aí foi isso, mas assim, você vê que a natureza, até hoje isso permeia empíricos, né? Como a natureza, que eu acho que o investidor, essa é a cabeça, você não sabe, no fundo você não sabe se a empíricos vai dar certo ou não, né? Ninguém sabe. Você faz análise de um fundo, de uma ação, no sentido de renda fixa, mas na verdade isso é uma distribuição de probabilidades, né? Ninguém tem certeza se Petrobras vai subir, vai cair, né? E não tem certeza por uma razão objetiva. A gente não conhece o futuro. Se amanhã o Bolsonaro acordar e falar que vai mexer no preço de combustível, ainda que não venha mexer, porque tem instituições que protegem isso, mas na segunda-feira vai cair. Então, ninguém sabe exatamente o que vai ser o futuro. Então, você sempre tem que ter... Essa mentalidade, ela era anterior ao Nassim Taleb, né, que é uma grande inspiração para a gente. A gente tinha nisso, quanto dá para perder e quanto dá para ganhar. Agora, a verdade também é que a gente deu muita sorte, a gente foi muito seduzido por esse gestor na época que fala, não, vai dar certo e tal, e eu tava numa atitude de desespero também, porque pensa a minha situação pessoal na época, eu tava lá na Infomoney, eu cuidava assim, eu tinha 24 anos, cuidava de uma equipe de 25 pessoas, e eu tinha acima de mim o dono da empresa, e eu ia fazer, se eu ficar aqui 10 anos, eu vou estar como? Eu vou estar nessa mesma posição, né? Eu não vou tomar o lugar do dono da empresa, né? Mas ferrou. Eu vou estar ganhando que hoje eu ganhava bem para a época, né? Mas o meu olhando para frente era horrível. Eu precisava dar um jeito naquela minha vida. E aí, falar, tá bom, então eu vou sair, vou ser analista de um fundo de ações. Eu não podia me dar esse luxo também. Eu tive que arriscar, em outras palavras. É isso que eu estou tentando dizer, porque se eu fosse para um fundo, eu ia para ser analista júnior na época, eu ia ganhar R$3.000 por mês. Eu não podia fazer isso. Então, parece, né, a história da Empíricos, ela é uma história que depois ela parece bonita, mas primeiro, ela tomando sempre essa decisão diante do mapa de probabilidades que a gente enxerga à frente, foi uma atitude bem arriscada, podia não ter dado certo, né? A história não conta o que poderia ter sido, né? Analisar em retrospectiva é muito fácil, deu certo, olha que atitude sensata, não foi. E poderia muito bem ter dado errado, né? Mas também tem que levar em consideração a falta de alternativas que eu tinha na época. Era continuar na Infomoney, eu ia estar lá, meio funcionário público até hoje, né? Como é que uma coisa era ajudar em casa sendo solteiro. Hoje, tendo a minha mãe dona de casa, 2 filhos, e não ia, eu tava ferrado, né? Se eu tivesse continuado lá. Então é sempre o empreendedor, não pode esquecer que ele é um humano, sabe? Ele tem o verdadeiro empreendedor, né? Não essa história também que hoje em dia o capital tem muito, né? Então não esses caras assim, Series A, Series B, Angel Investing, que aí com o que a gente chama de Other People's Money, né? Dinheiro dos outros, é muito fácil. Mas o empreendedor raiz mesmo, aquele cara que tá com o dele na reta, que não consegue capital assim num estágio inicial com esses grandes fundos de venture capital, tipo Sequoia, Vale do Silício, essas Riverwood, essas coisas. Um negócio, o que é o empreendedorismo tal como foi o meu, né? Foi uma história que hoje é bonita, mas ela foi muito sofrida também. E por várias vezes eu achei que não ia dar certo, sabe? Então tem que ter esse gerenciamento de risco. Acho que as pessoas têm sim que empreender, mas por outro lado é um pouco disso. Qual que é o meu stop, né? Aonde eu paro? E também assim, eu posso me dar ao luxo de me jogar nesse projeto e se der errado? Tem que ter esse plano B, no sentido de se der errado, o que vai acontecer? Porque a gente acha que vai dar certo, mas talvez a gente... Não só pode dar errado, ou antes de dar certo, passar por vários outros percalços que a gente não estava preparado. É muito difícil que o plano que está na sua cabeça vá acontecer exatamente como você desenhou. Exato. Embora você possa ser brilhante, genial, eu tenho certeza que temos pessoas assim nos ouvindo, mas assim, a realidade vai mudando, né? Entra um concorrente que você não esperava, uma licença que você queria de um regulador demora mais 6 meses, enquanto isso você está com a sua equipe lá, né? Comendo caixa. Então não sei, deu uma super volta aqui, mas era para... Acho que respondi. Não, mas legal, respondeu muito bem. Respondeu bem.
E excelente você falar sobre isso, Felipe. E a gente aqui com quase 700 pessoas ao mesmo tempo, em pleno domingo à tarde aqui. Que legal, parabéns. Feliz com a audiência, obrigado. E o pessoal que puder curtir aí, é bom que sobe para mais pessoas. E se a gente puder mudar um pouquinho o foco para um pouco do patamar da Bolsa Brasileira. Eu tenho conversado com muitos gestores. Ontem, por exemplo, aqui, o Luiz Alves Paz e Barros, o Breda, uma galera muito boa conversando sobre bolsa, o próprio Luiz Alves da Versa agora e o Verne. O pessoal está muito animado e um ânimo que eu não vejo há muito tempo. O Ivan Kreiser, da Garim, fez um comentário interessante no Twitter também. A Bolsa Brasileira, valendo hoje 829 bi de dólar, né? Atingiu o menor valor relativo dos últimos 15 anos, levando em conta a capitalização global, que eu acho que é de 120 tri. Só os Estados Unidos aí acho que tem 52 ou 53 tri. Então, mesmo com os IPOs recentes, Felipe, o nosso mercado de capitais aqui ainda engatinha, né? A gente sabe disso. E você até comentou, botou num post lá no Instagram, que o Brasil é ruim, mas ainda é mais barato. Uhum. Então, eu queria que você situasse a gente, conforme a sua visão, como é que está o Brasil agora no tempo e no espaço, né, na cabeça do Felipe. A gente aqui é analista fundamentalista, né? A gente olha empresas ou países conforme os fundamentos econômicos e políticos e sociais, os mais variados, tudo é fundamento, né? O que seria a realidade objetiva de uma empresa que, né, você compra ação, você não está comprando PETR4, você está comprando um tequinho de Petrobras. É assim que a gente entende o mundo. E não quer dizer que você não possa entender de outras formas. Eu compro uma linha gráfica aqui que está subindo e eu acho que ela vai continuar subindo. É uma abordagem, não é o que a gente faz. O que a gente faz é olhar a ação da Petrobras como um pedaço da Petrobras. E se a Petrobras crescer, aquele percentual que você tem da Petrobras vai crescer junto. Resumidamente é isso, né? E o quanto deveria valer aquele pedaço de Petrobras, que a gente chama de valor intrínseco, e contra o preço de Petrobras. Sempre, então, é uma comparação entre preço contra valor intrínseco, que é quanto deveria valer aquele país ou aquela empresa relativamente aos fundamentos daquilo, ou quanto ele pode gerar de caixa, né, para frente. E hoje o Brasil, falando do valor intrínseco do Brasil, né, é claro, não é à toa que a Bolsa Brasileira está barata, né? Tem razões para ela estar barata. O Brasil, ele fez por merecer, né? Ou por desmerecer. Ele se enfiou, principalmente a partir do final de junho, que até é uma maluquice se a gente for pensar, né? Nessa discussão de PEC do precatório, reforma do IR e Auxílio Brasil, o país parou por 5 meses. Né? Por um cheque que, óbvio, é ruim, como a PEC saiu, da forma que foi, o medo de novas abordagens eleitoreiras e tal, mas a gente está falando de um negócio aqui de 50 bilhões a mais que veio no precatório, o país parou, literalmente. Então é um negócio meio maluco. E assim, essa é uma coisa. A imagem do Brasil no exterior também é muito ruim. Né? Se você hoje você senta lá no conselho da Blackstone, por exemplo, as grandes gestoras do mundo, e eu acho que alguém levanta a mão e fala, eu estava pensando em investir no Brasil, todo mundo olha meio, essa pessoa é uma pessoa meio esquisita, né? Que é esse país e tal, não tá legal, essa onda, não importa, eu tô falando aqui de percepção, pessoal, não tô nem interessado, mas a imprensa é golpista, a imprensa quer derrubar o Bolsonaro. Vamos falar de percepção. Que percepção... Felipe. Oi. Você falou, eu até lembrei, desculpa te cortar, acho que no Radiocast que você falou com o Serbasi, no call lá com ele, no podcast, que ele falou, né, para você que o mundo é contraditório com o que você está falando agora, né, mas o mundo vê o Brasil de uma forma muito mais positiva do que o próprio brasileiro vê. Então você não concorda muito com essa afirmação? Não, assim, depende um pouco de que mundo que ele está falando, assim, né, se você sentar, talvez, numa mesa de intelectuais franceses, eles vão achar certo charme aqui na Amazônia, nessa vitalidade brasileira e tal, essas excentricidades brasileiras. Agora, do ponto de vista de alocação de capital, o Brasil hoje ele está muito underrated nos portfólios, ele está muito abaixo da média. Agora até o gringo está comprando um pouquinho, mas assim, na verdade ele é mal visto como alocação de capital. Se você falar com o Rogério Xavier de Londres, por exemplo, ele vai falar assim, cara, o europeu nem olha Brasil, nossa, não está nem olhando. Não é. Aqui eu estou falando do Brasil como uma ótica de alocação de capital. Ele não está bem percebido, né? Porque é difícil até você defender o call. Tem a questão eleitoral que você olha para ele e fala assim, quem que vai ser essa eleição?
depois podemos debater um pouco mais, porque eu acho que essa incerteza eleitoral, cada vez mais, ela diminui essa incerteza eleitoral. E quando você olha, né, objetivamente também, é um PIB estagnado, é uma Selic que está indo para 12 e uma inflação que está em 10. Então não é também assim um cenário macro tão fácil. Por isso, é claro, ele não precisa, né, só abrir o jornal, qualquer jornal, não falar escolher um jornal ou outro, você vai ver que a situação brasileira não é boa, né? Agora, o Brasil, então, é um Brasil ruim. Esse é o valor intrínseco dele. Agora, qual que é o preço do Brasil? Essa é a grande questão, né? O Brasil, ele é ruim e está precificado como bom? Ou ele é ruim, está precificado como ruim? Ou ele é ruim e está precificado como péssimo? Essa é a grande pergunta, porque assim, não tem nenhum problema. Você quer comprar, uma coisa é você comprar uma Ferrari, tem um preço a Ferrari, é um carro, né? Um carro de bacana e um carro caro. Agora, se quer comprar um Uno, não sei se eu quero comprar um Uno. E comprar um Uno por R$500? Pô, talvez eu quero, né? Então, tudo tem um preço de comparação entre a qualidade do produto subjacente e o preço que você está pagando. Então o Brasil está nessa. Se você olha o Brasil hoje, né, essa é uma referência interessante que você passou, do valor da capitalização de mercado brasileira relativamente ao resto do mundo. A gente está em níveis muito baixos historicamente. Se você pegar o preço-lucro das ações brasileiras, a gente só viu coisas parecidas com essa em 3 situações dos anos 2000 para cá. A gente viu na crise de 2008, que aconteceu em 2009, uma super porrada. 2015, 2014 e 15 na era Dilma, que aconteceu em 16, uma super porrada. Na Covid, quando veio aquela, né, o mundo se abriu ali, ninguém sabia o que ia acontecer, e foi a super porrada também. E agora, é o mesmo valuation dessas 3 outras fases em termos de preço sobre lucro. Se você pegar um outro indicador de que eu gosto muito, porque talvez a resposta fosse, não, mas os múltiplos estão baixos porque a renda fixa está pagando muito. Então a bolsa tem que estar barata mesmo, porque o capital tem que voltar muito rápido, dado que a alternativa está pagando muito. Mas a gente gosta de olhar muito o indicador aqui que a gente chama do prêmio de risco de mercado, ou seja, quanto que a bolsa deve pagar acima da renda fixa. Para não ficar muito técnico aqui, mas você pega esse preço sobre lucro, que a gente estava falando, inverte ele, faz lucro sobre preço. Isso é o earnings yield, que a gente chama. É só o inverso do preço sobre lucro. E retira daqui o retorno da NTNB, de 10 anos. Aqui é o Equity Risk Premium, quanto que a Bolsa deve pagar de prêmio sobre a renda fixa. Ou seja, a renda fixa subiu muito. Mas a Bolsa está hoje num dos maiores patamares históricos de prêmio de risco em cima da renda fixa. Então, de novo, a Bolsa, esse é outro indicador que mostra como a Bolsa brasileira está barata. Então, eu acho assim, o cenário, obviamente, não é bom, mas a gente não pode se iludir. Porque você não vai comprar bolsa barata quando o céu for de brigadeiro. Né? É onde tem tiro, porrada e bomba que você consegue encontrar, se tudo tá lindo, o país está andando, não tem ruído, não tem volatilidade, todo mundo sabe disso, os preços estão próximos do valor intrínseco. Agora, a incerteza muito grande, tem um prêmio de risco excessivo no mercado, e o investidor que topar correr esse risco, na média, vai ser premiado por ele. Então essa é a minha visão do Brasil. É ruim, mas ele está precificado como péssimo. Essa é a ideia. O Brasil é nota 4, 5 e está nota 1. Então você compra, do 1 para 4, dá 4 vezes, né? Excelente. Boa. Posso falar um pouquinho? Porque a minha opinião, ela diverge um pouquinho da tua, tá, Felipe? Com todo respeito, óbvio, porque até essa opinião é que a gente está vendo em todas as nossas análises aqui, e se você me perguntar se eu estou pensando em longo prazo, é claro que eu estou comprando o Brasil, eu entendo que ele está barato. Agora, qual é a grande diferença do Brasil hoje em relação a esses pontos que você passou, 2008, 2015 e 2020? Nesses 3 pontos, a gente teve algumas crises, tá? E todas as commodities, elas estavam com preços muito baixos. Então, em 2015, por exemplo, a gente teve petróleo a $30, minério a $40, para a gente ficar em Petrobras e Vale, que são as principais aqui do Brasil. Em 2020, a gente viu o petróleo indo para $20, por exemplo, né, no auge ali, quando a Bolsa bateu lá embaixo. Em 2008, aconteceu a mesma coisa, porque teve uma redução de demanda global pela falta de crédito. Então, nas 3 situações, a gente teve uma situação que era muito ruim para o Brasil. Porque as principais empresas do Brasil, e se você quiser incluir outras,
de empresas de commodities, a gente pode incluir também uma JBS, por exemplo, está trabalhando com margem de 20% dos Estados Unidos. Isso não se mantém no futuro. Um preço de petróleo a $75, na minha visão, não se mantém, igual o minério de ferro a 100, $110 não se mantém. Então, eu tento tomar um pouco de cuidado com relação a esse preço sobre lucro. Na minha visão, esse preço sobre lucro é falso. Então, eu fiz o quê? Há 3, 4 semanas atrás, eu postei um vídeo aqui no YouTube que eu tirei essas empresas de commodities. E quando a gente tira essas empresas de commodities, o Brasil está um pouquinho abaixo, tá? Daí do preço sobre lucro da média. Ele está ali em 10 vezes e meia, mais ou menos. Então, na minha visão, a gente tem que tomar cuidado, porque nesse preço sobre lucro tem muito lucro da Petrobras, muito lucro da Vale, tá? E muito lucro de outras empresas também. Então, eu tenho um certo receio de que o mundo resolvendo tudo, preço do frete caindo, e a demanda e as ofertas de produtos se equacionando, a gente vai ter uma queda desse preço da commodity. O Brasil é cíclico e ele depende, né? Bancos e commodities. Então, até banco está diminuindo um pouco o percentual, commodity está lá em cima. Se a gente tem uma queda da commodity, não adianta, na minha visão, a Bolsa no curto prazo cai. E olha que eu nem estou falando de pressão eleitoral, de cenário de recessão no ano que vem, até porque eu acho que isso a Bolsa depois vai antecipar o 2023 e nem mesmo alta de juros. Então, se você me perguntar a minha visão para os próximos 6 meses, por exemplo, é uma visão ainda de queda da Bolsa, talvez até da Bolsa um pouquinho esticada, por incrível que pareça. Agora, eu estou deixando de comprar? Não, de jeito nenhum, porque o meu horizonte de tempo é muito mais largo e, claro, quando o Brasil tiver uma taxa de juros, não vou falar 2%, que eu acho que isso não chega de novo, mas quando chegar em 6% ali, é claro que a Bolsa vai ter uma valorização, só que a gente vai precisar ter um horizonte mais longo. Lembrando sempre com todo respeito, né? Não, imagina, não, a discordância é super construtiva, né? Posso só comentar em cima do seu... Claro, à vontade. Primeiro, assim, prever preço de commodity, né? Ou tentar é sempre capcioso. Sim, né? Tem razão. Se você estivesse me falando assim, o minério de ferro a $220, eu teria uma grande convicção de que, de fato, aquele preço de $220 por tonelada era um preço bem fora do lugar, né? E ele cairia. O 100, né, pode cair? Tudo bem, pode cair. O quê? 80? 80, Vale vai estar 4 vezes EBITDA. Não acho propriamente um negócio caro. O mercado já trabalha um pouco com essa expectativa, é só a gente pegar um pouco da curva do minério de ferro. O petróleo, assim, os bons analistas, né, assim, você vê, a projeção da Goldman é que o petróleo bata $115 em fevereiro, né? Então, embora você está coberto de razão quando você já há indício de que preço de frete na margem começa a cair e que a oferta global começa a se normalizar, mas ainda né, me parece que o tanto de demanda sobre oferta não me indica no curtíssimo prazo queda de preço de commodity. Mas, sabendo, por outro lado, que isso é super difícil e que pode ser qualquer coisa, principalmente o ferro, que depende da China, que com uma canetada muda tudo e ninguém sabe. O minério de ferro tem andado muito parecido, muito atrelado à composição às notícias sobre o mercado imobiliário na China, que é super opaco aqui pra gente, né? Que a gente sabe que tem um problema, mas não sabe qual é o tamanho do problema e nem o quanto eles vão intervir se precisar. E também quanto à siderurgia, né, tentativa, né, de tornar a matriz mais ESG e menos dependente de questões poluentes, carbono, carvão, tudo isso que pegaria eventualmente o minério de ferro, mas também parece que a China já houve uma grande destruição de valor nesse ano e na margem também as coisas parecem caminhar. Mas vamos supor que, tudo bem, as commodities caem, né, que essa não seja que eu esteja errado e que a commodity vai cair. Eu acho que, ainda que, claro, primeiro, que Petrobras já, como eu vi o finalzinho aqui do Luiz Alves da Versa, falando assim, a Petrobras está baratíssima, Vale já é bastante barato, Gol Alta 2 vezes EBITDA. Então eu acho que o mercado de algum modo, e por que tá? O mercado não é bobo, ele tá vendo que uma hora esse preço pode cair, o mercado, por isso que ele tá tão barato, não é? O mercado antecipa as situações. Então eu acho que
Não quer dizer no curtíssimo prazo. É claro que se o minério de ferro cair 5 amanhã, vai cair. Né? Não sejamos ingênuos aqui. Mas eu acho que tolera um pouquinho de queda de preço conforme os resultados forem aparecendo. Mas ainda assim, se commodity der uma mergulhada, o supply chain global andar bem, custo do frete cair, o que acontece com a inflação? Então, essa grande preocupação global, o que aconteceu quinta e sexta-feira foi sintomático, né? Então, assim, o Copom veio e vai jogar o juro para 12. Putz, a bolsa caiu. Tudo bem. Aí veio sexta-feira, IPCA abaixo do esperado, CPI nos Estados Unidos controlado. Então, assim, a incorporadora subiu 8, 9. Né? O Mitre subiu 9. O direcional subiu 8. Então, eu acho que, assim, se a commodity cair, embora, claro, Petrobras pode andar mal no curto prazo, o resto da bolsa... E o Ibovespa é capcioso, né? Porque, assim, se você soma banco e commodity, é 50% do índice. Agora, vamos supor, estou falando aqui como um Ibovespa equal weight, se todo mundo, vamos falar da média das ações brasileiras, que isso é diferente de Ibovespa, né? Vamos pegar todas as ações brasileiras. Eu acho que, pegando as ações brasileiras aqui, não a partir do Ibovespa, eu acho que se você tiver certo sobre as commodities, na verdade é uma porrada das outras ações. Porque o grande medo agora... Por que Magazine Luiza está indo tão mal? Porque além da entrada lá dos asiáticos, né, Shopee, Shein, essas coisas matando o consumo, não tem renda para o cara comprar bens de consumo duráveis. A renda disponível dessas classes tá simplesmente destruída, né? Então, se essa inflação mergulha, a renda disponível começa a melhorar, esse juro longo desaba também. Então, para essas ações cíclicas domésticas, eu acho que essa notícia poderia até ser positiva. E, em termos macro, por mais que você pode estar super certo, assim, o petróleo não vai ser $75, vai ser o quê? $65? Nesse momento, tudo bem. No plano estratégico da Petrobras, eles trabalham com 55. Mas aí é até por um certo conservadorismo, né? Uma coisa meio, você não vai fazer o preço também tem um prêmio de risco ali, você faz um pouco conservador. Assim, como eu disse, o preço da Goldman é $115 por curto prazo. Mas, enfim, eu não acho, que eu quero dizer assim, dadas as cadeias ainda desequilibradas e a demanda global voltando, a economia americana está sobreaquecida nesse momento. Né? A discussão é de um overheat, né, do Fed de Atlanta nesse momento. Então, o medo é, na verdade, esse negócio continuar puxando para cima. Se não for, a inflação desaba e o comportamento de bolsa vai ser parecido com o que foi sexta-feira. Né? Então, essa é um pouco da minha leitura. Ainda que você possa testar a bolsa desse resto que você está falando não está tão barata assim, é verdade. Mas é que esses outros casos de growth, né, de Magazine Luiza, caiu 60 essa história. Natura caiu, foi de 55 para 28. Então, ainda continuam com PLs altos, se a gente parar para pensar. Porque os L's estão destruídos, né? Porque os L's estão destruídos. Essa coisa é dinâmica. Sim, também. Então, eu acho que, assim, esses são casos... Nem tenho, tá? Natura tem um pouquinho de Magalu, mas são casos que, assim, você tá pegando... Quero seu de 25 para 10. Né? É verdade. Pô, então, é um negócio assim, realmente, não é... E também não é uma super barganha e tal. Mas, pô, tá entregando, tá indo. Melhorando um pouquinho essa dinâmica de inflação, o juro vai para 12 e volta... O juro foi de 2 para 9... Em que? Quantos meses? 6 meses? 7 meses? Isso. Bem pouquinho. Pô, vai de 12 também para 4, para 5, sei lá, mais rápido também, de novo, né? E aí, só na hora que o mercado enxergar, ele vai para 12 e mergulha, eu acho que pode ser uma super dinâmica para você. Aí eu concordo. Por isso que eu falei que eu achava que era coisa de 5, 6 meses. Mas isso aí eu concordo. E a questão que você falou também, que se o preço das commodities mergulharem, melhora a inflação no Brasil, também é bem interessante. Isso é uma coisa que pode fechar aí. Eu tenho um amigo até que diz que a Bolsa tem uma parte da Bolsa que está 130 mil pontos e uma parte que está 80 mil pontos. Se mergulhar as commodities, pode ser que as duas fiquem equilibradas mais ou menos no preço atual. Bem observado. E tem uma outra dinâmica perversa também que está acontecendo, que é a bolsa está caindo, ou muitas ações, principalmente, pode ver a dinâmica, principalmente de small e mid caps. Tá a bolsa ali meio 0 a 0, até subindo um pouquinho, tirando esse mês de dezembro, que tem sido muito bom para a bolsa. Aí o cara bate o resgate ali 3 horas da tarde, aí começa, ele vê que ele é obrigado a vender e começa a pesar um pouquinho. Não tem muito o que fazer, o gestor pode...
ele adora o Luiz Alves falou de Marisa. Pô, a gente adora a Marisa também. Mas não tem jeito, o cara tem resgate, ele é obrigado a ir lá a honrar o resgate, ele vai vender Marisa. Por mais que ele ame Marisa, mas ele tá vendo o que é. Pô, mas você falou bem na live, você tá vendo? Claro que eu tô vendendo, tem um resgate para pagar. Então tá todo mundo vendo o juro indo para 12, agora só capta a renda fixa. Isso aqui é só, assim, a gente tá lá com a plataforma da Vitro, né? A gente observa. Assim, ninguém quer ouvir falar de ações agora, só capta. Então, assim, pega todos os fundos de ações, é resgate nos fundos de ações e só capta a renda fixa. Aí não tem muito jeito, né? Tem fluxo negativo. Na hora que der, esse mês já melhorou, parou. Então, só de parar o fluxo negativo, no fundo, no curto prazo, o preço de ação é oferta e demanda, né? Legal. O cara tá captando para Marisa, o cara tá captando, ele gosta de Marisa, ele vai lá e ele compra Marisa, a ação sobe, não tem liquidez, ele mesmo não compra. Ele tá tomando resgate, é o contrário. Então, se estancar um pouco essa dinâmica técnica que tá muito ruim, eu acho que melhora bem. E se você pegar os grandes multimercados no Brasil, todos eles subalocados em bolsa. Então, você pega o Parreiras dando declaração da Verde, sexta-feira, bolsa muito barata. Você pega a Legacy, uma outra, já talvez mudando também o que estava tão negativo. Então, você começa a pegar os grandes multis do Brasil, olhando que, assim, puta, a gente tá todo mundo subalocado em bolsa. Então, não tem muito fluxo vendedor também. O técnico melhorou bastante nas últimas semanas. E talvez possa entrar um fluxo comprador, porque, assim, a dinâmica câmbio e juro tá meio esquisita nesse momento, onde tem aí algumas oportunidades. Talvez você esteja corretíssimo, assim, eu não sou uma boa pessoa para adivinhar o que vai acontecer com a bolsa daqui a 2 meses. Assim, o que a gente faz é isso, olha, eu vejo a ação contra o preço, o valor intrínseco, mas é isso, o cara, se de repente um fundo é obrigado a Marisa, eu acho super barato também, mas se entrar um fundo tomando muito resgate amanhã, você vai cair, não tem muito o que falar. Então, eu acho que os seus pontos são ótimos, na verdade, aqui. O curto prazo pode ser difícil, né? Agora, não nos pertence muito o curto prazo também, né? Se pensar 5 anos, a bolsa tá barata. Tá barata. E quando eu falo isso, assim, é com o investidor responsável, né? Não é um tiro de 6 meses, não é para ele alavancar, não é para se concentrar em poucos nomes, é para ser responsável, né? Saber que essas coisas são difíceis. Vocês falaram de algumas ações com PL alto aí, né? Que Magalu, por exemplo, caiu 60%, 70%, ainda continua cara. E quando as pessoas falam aí fora, aqui no Brasil mesmo, que o Warren Buffett comprou, né? Bota o nome dele, o Warren Buffett investiu tanto em determinada empresa, o pessoal já cresce o olho. E essa semana passada, eu acho, disseram que ele investiu 0,08% do patrimônio em Nubank, né? Isso acho que deu 760 milhões de dólares. E se tornou a terceira empresa mais valiosa do país. Felipe, recentemente você escreveu sobre alguns motivos para shortear uma ação específica e causou uma certa polêmica, né? 3-3. E eu queria saber sobre o Nubank, cara. A gente falou ontem com alguns gestores sobre ela, qual a sua opinião, se você já estudou, qual a sua visão sobre ela? É uma situação bem diferente, né? Assim, Nubank é uma super marca, está entregando o resultado, embora ainda não dê lucro, o que ele está plugando está dando super certo, cresce o número de clientes, né? Um negócio bem diferente da outra situação ali. Nubank, desculpa, eles foram muito hábeis, né, em construir essa narrativa desse crescimento todo, o CAC muito baixo e tal, né, o Davi muito querido, e entrou numa dinâmica técnica também, que, por exemplo, a América Latina para o Buffett, e para todos esses caras gigantescos, né, são uninvestable, basicamente, né, não é investível. Aí ela ficou basicamente investível através de mercado livre, para esses caras muito grandes, e o Nubank entrou um pouco nessa história também. Vieram e fizeram uma oferta muito pequena em relação ao tamanho do banco. A valuation do número, então ficou um efeito escassez muito grande. Aí um cara tipo o Buffett ali falou, putz, tá bom, vamos botar um pouquinho aqui, a gente põe um pé em América Latina aí, de algum jeito, porque essa é a única situação que a gente consegue colocar. E tá entregando, tá indo bem e tal, né? Não tem muito. Não dá vergonha de você sentar lá e falar que vai comprar no Nubank. Negócio que, ok, você defender esse case num comitê de investimento. Agora, sobre a ação específica,
O que eu acho é que vai ficar muito caro, né? Agora, vai shortear também? Eu acho difícil, porque tem muito crescimento. Então, é diferente do outro caso, que não tem crescimento e está muito caro. Aí é difícil. Agora, quando está crescendo muito, você olha para pensar, se está crescendo muito, continua crescendo, lá na frente ele vai entregar. Então, é difícil shortear também. E se está assim, vamos supor, é muito complicado isso de empresa cara que cresce. Porque, pelo seguinte, imagina assim, tá 100 vezes lucro. Tá muito caro, né? Tá muito caro. 100 vezes lucro é muito caro. Mas se tá 100 vezes lucro, por que não pode ser 130 vezes lucro? Dado que é uma promessa é uma promessa de um crescimento. Ou você acredita ou não acredita. Então é por isso que, por outro lado, o Magazine cai 60 e pode cair mais 30. Porque você não tem onde parar. Se você para de acreditar no crescimento futuro, se você para de acreditar na promessa, Itaú não vai cair mais 40. Não vai. Você pode até, não estou falando que é para comprar também, pode até não subir. Mas assim, no lucro para, entendeu? Tem chão, você toca o lucro. Você pode não gostar, mas o lucro está lá. Então, Magazine é o quê? É um ato de fé. Então não é um ato de fé, é um lucro. Então o ato de fé, ele é valorizado a partir de uma expectativa. E a expectativa, quando ela rui. Não tem... Nubank, então, pode ser o seguinte, ele vai crescer... Se eu te falar assim, Nubank vai crescer 50% ao ano. Ok. Agora, se eu te falar, Nubank vai crescer 60% ao ano. Você pode acreditar, quem cresce 50, cresce 60, vai saber. Só que a diferença de crescer 50% ao ano e 60% ao ano no valuation é brutal. Então, assim, se você colocar isso num fluxo de caixa descontado, põe uma empresa crescendo 50 e põe uma outra embaixo crescendo 60. A diferença das duas vai ser bizarra de quanto elas valem. E pode ser uma coisa ou outra, concorda? A gente não sabe. Por outro lado, é isso. Você vai... E se o cara não entregar 50, o cara entregar 10? Ainda é um bom crescimento, não é? Um PIB que não cresce, você cresce 10? Pô, animal, né? Mas se o Nubank crescer 10, assim, tem que dividir por, sei lá, por 2 pelo menos, né, a ação. Agora, dito isso, Nubank é uma história que eu não compro nem vendo. Assim, essa é uma das coisas assim... mas subiu, perdemos oportunidade. Oportunidade a gente perde todos os dias da nossa vida. Enquanto a gente conversa aqui, daqui a pouco vai abrir o mercado asiático e vai ter uma porrada na Ásia que a gente está perdendo. Não se incomode por estar perdendo oportunidades. A vida é de perda de oportunidades. Quando a gente está aqui, a gente está perdendo uma oportunidade, está tomando um chopp na praia. Mas ao mesmo tempo, fizemos essa escolha aqui, está bacana, está um papo legal. Então, cuide da sua escolha, cuide da sua carteira. Né? O que a ciência fala lá do erro tipo 1, erro tipo 2. Machuca muito mais para a sua carteira os erros possíveis, né? Você tomar como verdadeiro o que é falso. Ou seja, você compra uma ação achando que ela é boa e ela é ruim. Isso te quebra. Você comprou uma ação e ela caiu. Isso é horrível. Agora, o outro erro é você tomar como falso o que é verdadeiro. Ou seja, você não compra uma ação achando que ela é ruim, mas ela é boa. O que isso te afetou? Tirando a sua dor de corno, né? Você tá bravo que o seu vizinho comprou, mas objetivamente não mudou nada na sua vida. Você perdeu uma grande oportunidade, não mudou nada. Você continua a mesma pessoa. Né? Agora, entrar em oportunidade furada é ruim. Então, tudo bem que é isso. Assisto admiradamente pelo valuation que eles conseguiram. Pode subir, pode cair, mas eu não me meto nessa história. Boa, legal. Essa história, inclusive, da Magazine Luiza, eu gostaria de falar o seguinte. Ela teve um turnaround lá muito forte, 2014, 2016, 2017 ela vira para o lucro e ela consegue aumentar a margem dela de 27 para 31 mais ou menos, e a margem líquida chega até 4%, que é difícil no varejo. Né? Se você olhar aí 4%, 5% é difícil de conseguir em um mercado que todo mundo vende a mesma coisa. E ela tinha uma eficiência muito grande. E depois da pandemia a gente consegue ver que ela ainda cresce receita, mas ela começa a perder essa margem. E ela perdendo essa margem, o mercado percebeu agora, nesse momento, que, enfim, né, que ela não deveria valer tudo aquilo e que aquele crescimento estava chegando ao fim. E aí a gente vê uma queda de 75%. Eu acredito que o momento bom de shortear o Nubank vai ser no momento em que a gente começar a perceber o quê? Uma queda do crescimento da receita, uma queda de margem, uma queda de captação de clientes, ou quem sabe até uma queda de satisfação dos clientes, mas isso pode demorar muito tempo, por isso que eu até concordo contigo de não shortear nesse momento. Porque se você shorteia nesse momento e ele cresce mais 3 anos nessa taxa atual,
você está ferrado, porque ele provavelmente vai subir aí, que 3 vezes, 4 vezes, mesmo tanto caro, que ele continuaria com o mesmo múltiplo. Então, nesse caso aí, eu acho que a gente está pensando na mesma coisa. E se você quiser fazer uma tréplica, pode fazer, Felipe, mas o pessoal aqui, antes da gente terminar, quer saber um pouco sobre criptomoedas, que está muito na onda, e falaram que você sabe muito sobre cripto, e tem gente aqui metaverso que 30%, 40% da carteira em cripto, em metaverso, não sei o que você acha sobre isso? Ô, Felipe, aproveitando que o Daniel falou sobre a sua carteira, se você puder falar sobre isso e também como é que é a carteira do Felipe Miranda hoje. Ontem eu comentei sobre a alocação estrutural da minha. Aí, se você puder, nesse contexto, se você quiser e puder, obviamente, falar um pouco da alocação estrutural do Felipe Miranda. Tá. Começo por cripto ou por mim mesmo? Você que sabe. Aqui não tem ordem. Tá. Eu vou falar de cripto primeiro, e assim, que tem vários níveis para falar de cripto, né? Assim, uma coisa, primeiro, é a gente tentar separar o que é a revolução cripto do que é ativos cripto, né? Como investidor, para onde vai preço de cripto e tal. A revolução cripto, eu acho que se você principalmente estudar o que está acontecendo nos Estados Unidos, inclusive regulatoriamente, você vai ver que aqui, desculpa o anglicismo, mas aqui em português corrido, né, mas já foi o point of no return. Né? Não dá mais para voltar atrás, já é uma realidade. Se havia alguma expectativa do Fed ou dos reguladores pararem essa história, já foi, não dá mais. Já ficou gigantesco em mais variados níveis, inclusive de soluções de problemas específicos, né? E acho que o que tem para vir nisso é um negócio que é até assustador, que inclusive pode conversar com o Nubank, que dá até medo se você começa a imaginar um futuro distópico, você pode resolver todo o mercado de arte, né? O mercado de arte, por exemplo, tem um grande problema do provenance, né? Você vai lá, eu apresento um quadro para você e falo, ó, isso aqui é um Volpe. Aí, puta, vai provar que é um Volpe, não é um Volpe, como é que faz isso? Imagina que isso aqui fosse um NFT, tudo registrado bonitinho, você sabe exatamente quando que o Volpe pintou, de que jeito, todas as obras de arte passam a ser registradas nesse negócio. Resolve um grande problema. Você resolve, às vezes, eventualmente, assim, você quer comprar. Imagina se tivesse todos os bens de consumo, principalmente os bens de consumo ligados a marcas fortes, que você está registrado no NFT. Então você tem o relógio, um Rolex Daytona, que você compra aqui no Shopping Guatemi, ou você tem o relógio Daytona, que você tem toda a NFT dele, que pertenceu ao Frank Sinatra. Puta, eu quero comprar do Frank Sinatra. Então você tem uma valorização aqui, em termos de marca e de cada ativo, diferenciação do que seria simplesmente um relógio Daytona. Não, esse é o Daytona que passou pelo Frank Sinatra, depois foi de sei lá quem. Então você pode fazer isso de uma forma gigantesca e com várias coisas, e criar um mercado de diferenciação exatamente excedente do produtor ali, do consumidor, que você vai nível a nível por ativo fazendo, e você pode resolver coisas, inclusive, meio inimagináveis, assim, tipo, você gostaria de ser dono da Mona Lisa? Quer ter um pedacinho da Mona Lisa? Pô, é legal ter um pedaço da Mona Lisa, mas ninguém vai tirar a Mona Lisa do Louvre, né? Ela vai continuar lá, é impossível. Exato, vou guardar meu tênis, hein? Posso fazer NFT dele. Eu acho que dá, hein? Eu também acho. Aí você faz uma NFT da Mona Lisa, todo mundo compra um pedacinho da Mona Lisa, ela continua lá no Louvre, ela tá lá, você não vai tirar ela de lá, mas foi vendido 20% da Mona Lisa, sei lá, $1 bilhão por 20% da Mona Lisa, e todos aqueles que compraram aquele NFT ficam lá, tem a Mona Lisa filmada em casa 24 horas por dia ao vivo, e tem direito, sei lá, um jantar por mês no Louvre com o grande curador, não sei o quê. Você começa a criar coisas que você resolve o problema fiscal brasileiro, no limite, vendendo bens que a partir da NFT. Então, a revolução cripto ela é brutal. Sobre preço de ativos, aí vira um chute. Assim, eu sei que as pessoas... quanto vale o Bitcoin? Pessoal, desculpa, ninguém tem modelo para... É diferente de uma empresa. Petrobras, você pode errar nas estimativas, mas existe um modelo que é o fluxo de caixa descontado, ou uma análise por múltiplos, ou uma soma dos dois, em que você consegue, pelo menos, estimar, por meio de um modelo que é aceito, né, mundo afora, para estimar quanto deveria valer Petrobras, ou qualquer ação, ou qualquer título de renda fixa. Vale isso para moedas
de países, né, moedas oficiais, você tem modelo. Você tem a paridade do poder de compra, você tem o Fundamental Exchange Rate of Equilibrium, você tem índice Big Mac no limite, cada um com o seu problema, mas tem modelos que você consegue ver se a moeda está cara ou barata. O Bitcoin ninguém sabe, não tem modelo. Né? Então é difícil você falar quanto deveria valer o Bitcoin. Então, para um analista, por isso que você vê o Charlie Munger ou o Warren Buffett criticando essa história, porque eles estão acostumados a pensar em valor intrínseco. Não estou dizendo se ele está certo ou errado, não é esse o ponto aqui. O ponto é, a gente não sabe. Você não tem valor intrínseco do Bitcoin. Então o Buffett olha para isso e fala assim, cara, eu não sei, o valor não tem valor intrínseco, então para mim eu não compro. Só que o que a gente sabe em relação a preço os preços andam com oferta e demanda. Então tá tendo mais gente comprando que tá mais gente vendendo. Então se fosse para chutar, eu acho que você vai continuar subindo. Né? Enquanto esse cenário acontecer. Agora, dado que você não sabe o preço, então você não compra? Não. A gente é bem pioneiro e bem precursor de criptomoeda. Por algumas razões. Né? Não saber não significa não agir. A gente é bem contra essa história assim, você não precisa, eu não compro porque eu não entendo. A gente é contra essa frase. A gente acha que você pode comprar o que você não entende. O que você precisa entender não é o ativo subjacente, é como ele impacta o seu portfólio. Você pode não saber as características técnicas do Bitcoin, mas você sabe o que acontece no seu portfólio quando você adiciona um pouco de Bitcoin aqui dentro. E o que os estudos mostram? Né, numa perspectiva aqui do Markowitz, né, que é a eficiência de carteiras, eficiência de portfólio, que é você consegue, ao adicionar criptomoedas no seu portfólio, reduzir o nível de risco, porque ele é descorrelacionado, não é que ele é negativamente correlacionado, ele é descorrelacionado, ou seja, ele é um bicho doido, ele segue a lógica dele lá, não tem nada a ver com o resto do mercado. Então, ao adicionar no seu portfólio, você reduz o nível de risco e preserva valor nessa história. Então, ele deve compor portfólio, sim, no nosso entendimento, porque ele agrega valor e ele é uma coisa assimétrica, né? Uma criptomoeda, ela pode ir para zero e ela pode se multiplicar várias e várias vezes. Mas eu sempre defendo sim uma alocação. A gente a maior posição de um fundo tradicional é dos nossos fundos mesmo, lá na Vitro. Então, a gente é grande detentor de criptomoedas. Agora, com participações pequenas no portfólio. Eu acho que isso não pode exceder jamais 5% das carteiras. Por conta dessa volatilidade toda, dessa incerteza toda. Então, eu acho que é um negócio que tem que fazer mais com parcimônia. E sobre mim... Desculpa, vai lá. Não, eu ia falar que eu acho que essa dosagem é o principal na carteira do investidor. Exato. E é o que causa mais confusão aqui. Queria pedir desculpa aqui se cair aqui, porque deu um raio aqui, tá começando a chover aqui, mas... Internet da Oi é assim. Net da Oi é assim. Então, Felipe, é só isso que eu queria falar. Queria salientar para essa questão de alocação estrutural no portfólio, que as pessoas, às vezes, crescem o olho pela própria ganância ou pelo não entendimento e acabam alocando de uma forma muito demasiada no portfólio. Mas desculpa aí, eu quero saber um pouco da sua carteira e da sua alocação também. Assim, a gente não compra ação diretamente, né? Para não ter o conflito ali de você recomendou, você está comprando. Então, a gente faz todas as alocações em ações via fundos. Por uma questão até ética e moral, né? A gente tem... A minha alocação é quase integral. Eu tenho um dinheirinho no Itaú lá, só por uma questão de manter meu dinheiro no private do Itaú e não perder lá as vantagens do private. E fora isso, está tudo nos fundos da Vitro. Basicamente, entre eu tenho uma previdência, né? Porque eu tenho renda tributável. Então, eu vou lá no limite do PGBR, né? 12% da minha renda tributável. Está no carteira Universa Prev e no Super Previdência. Acabei de fazer foi uma posição importante para a gente, porque a gente vendeu a companhia esse ano, né? E parte a gente recebeu em direitos e tal, e como renda. Então, isso foi uma posição importante que eu montei de Previdência. Tem uma alocação internacional grande no melhores fundos internacionais da Vitro e no Money Rider, que é seria o hedge fund internacional que a Empíricos defende. E tem um bom dinheiro para mim, né? Na minha participação aqui, no Carteira Universa e no Oportunidade de uma Vida, que são os fundos multimercados e de ações que replicam as carteiras que a gente recomenda lá na Empíricos. Não tem muito segredo não, Zatar. A gente acredita no que a gente fala. Boa. É bom que o imposto de renda dele deve ser rapidinho, né? Não tem que ficar lançando dividendo da empresa A, da B, eu defendo muito investimento em fundos também por isso, né? Também por isso. A minha carteira também é quase toda 100% em fundos. E a Vitro está de parabéns também,
fazendo um adendo aqui, né, cara, por trazer produtos muito bons para o mercado, inovadores e teses, cara, que eu falo bastante até no Instagram sobre isso, a gente gosta bastante, esse metaverso agora, eu estou acompanhando a série do Jojo lá, que está bem legal, e o pessoal traz muita coisa nova e oportunidade, e democratizando os investimentos, né, cara? Então, parabéns por isso também. Tá, o pessoal falou aqui que tem 350, tem mais de 900 pessoas mais. aqui. Tem 900 pessoas, é porque está transmitindo em 2 canais, no Carteira Z e no Dica de hoje. Somando os dois, está em 910. Parabéns para vocês. É isso, e a Vitrio também é pioneira em várias teses, né, que estão chegando no Brasil, que antes seria impossível a gente investir, sei lá, em urânio, em cannabis, em metaverso, em um monte de coisa, e acaba sendo pioneiro de novo. Né? Então é legal. Pô, obrigado. A gente fez um fundo de DeFi lá na Vitrio, né? História de cripto. DeFi. Tinha um fundo de DeFi no mundo em Israel. A gente foi o segundo fundo do mundo a fazer fundo de DeFi. Legal. Então é um negócio assim que, putz, tenta trazer essas novidades aí mesmo. Então é um compromisso que a gente tem com o varejo de democratização mesmo. Excelente. Não tem como não parabenizar vocês, Felipe, por tudo que você fez pelo mercado, faz pelo mercado. E, infelizmente, já passamos até um pouco do nosso tempo aqui. Agradecer imensamente, cara. Como eu falei na nossa live até no Instagram, que a gente conversou lá no ano passado, e admiro muito você, acho que você é um dos caras mais inteligentes do mercado. Prossiga aí nesses erros aí acertados, que eu tenho certeza que vão durar aí gerações e gerações. Muito obrigado. Se quiser falar aí o Daniel um pouquinho, o Felipe, para terminar. Não, eu não tenho nada para falar. Vou deixar o Felipe falar. Ainda bem que ele não ficou com medo de errar, só isso. Pior que eu fiquei. A gente faz as coisas com medo. Faz, mas fica com medo. Não, mas ainda bem que continua. Cara, brigadíssimo. Vocês são espetaculares. Foi uma honra. Tenho certeza que a Carteira Z, a Dica de hoje, vocês vão ser gigantescos. Vocês merecem, contem comigo sempre. Muito obrigado, foi uma honra bater esse papo com vocês, de verdade. Obrigadão.